poder responder. A primeira é: como você lida com as emoções e energias que geram ao lidar com esses casos? No início eu ficava meio abalado. O próprio esse padre, quando ele se matou, eu fiquei bem abalado, me sentindo culpado e tal, mas aí depois isso passou. Eu acho que eu vou criando um distanciamento que aí eu não consigo mais ficar muito abalado. A não ser quando vem uma coisa nova. Tipo essa mãe, por exemplo, eu fiquei abalado, sabe? Sim. Então, tem umas coisas assim novas que me espantam. Mas eu acho que eu desenvolvi um mecanismo que é muito parecido com o médico. Pensa no médico que trabalha numa UTI neonatal, que tá ali todo dia dando notícia triste. Ele não pode se abalar. Ele não pode sentir, porque senão ele não trabalha. Isso. Então eu crio esse distanciamento, sabe? Então... Sim. Inclusive... Eu tive uma ajuda também no início. Eu fiquei muito abalado no livro da Elise Matsunaga. Tem uma história de uma prostituta que se suicida. Só que essa mulher, eu encontrava com ela durante a pandemia e ajudava pra caramba, conversava. Só que aí quando eu fui escrever o livro, tipo 6 meses depois, eu mandei uma mensagem pra ela e ela não respondeu. Aí eu fui atrás da amiga que tinha me indicado ela. Eu tô tentando falar com a Penélope e não consigo. Eu falei, cara, tu não sabe, ela se matou. Aí eu levei um susto assim, sabe? Nossa, como assim? Aí eu fui atrás da mãe, que eu queria, sabe, conversar com a mãe. Eu queria que a mãe soubesse que ela ia participar do livro. Aí eu encontrei a mãe, ela ofereceu muita resistência, mas depois ela me atendeu. E ela me deu o diário. Ela disse, eu sei quem é você é muito citado no diário dela. Nossa. E ela se abria, muito obrigado, ela se abria comigo, parecia assim que ela estava fazendo uma terapia. Uma coisa que eu fiquei muito curioso é que as prostitutas não se abrem facilmente. Tem prostituta que, para começar a contar uma história, levava 3 meses. Essa não. Na primeira semana ela já contava do Marcos, do bordel, contava das viagens que ela fazia. Confiança em você. Super. E assim, ela já tinha a ideação suicídio, eu não sabia. A mulher já estava... Ela escrevia no diário? E você era citado Ela estava numa falando o quê? depressão profunda. Ela estava numa depressão profunda. Ela se matou porque ela era abusada pelo pai. Ela era abusada pelo pai e ela não sabia que ela era abusada pelo pai, porque ele abusava dela quando ela estava dormindo. Só que ele ficava abaixado perto da cama dela e colocava só a mão para abusar. E enquanto ela estava sendo abusada, porque ele tinha uma mão muito peluda, ela tinha pesadelos com aranhas caranguejeiras. Nossa. E aí ela foi fazer a terapia, fazia não sei o que, ela descobriu na terapia que ela era abusada. Só que ao invés dela contar para a mãe, ela resolve sair de casa. Aí o pai morre num acidente de carro e a mãe desconfia porque ela estava numa viagem, que ela era modelo, eu estava numa viagem fora do Brasil, e a mãe fala, olha, teu pai morreu e tu tem que voltar para cá, é o funeral. Ela disse, olha, boa sorte aí, mas eu não vou não. Descansa em paz. E a mãe ficou desconfiada. E a mãe só veio entender o que aconteceu quando ela foi pegar o diário depois de morta. Aí, cara, aí fiquei bem mal com essa história. Nossa. E ela citava você como o quê? Ela citava, ela dizia que a vida dela era muito triste, que aquele dia... Ela fazia diário mesmo, sabe? Chegando no final do dia, ela dizia como tinha sido o dia dela. E ela dizia que, por exemplo, era um dia que ia me encontrar. Aí ela botava assim, nossa, hoje meu dia vai ser ótimo porque eu vou encontrar com Ulisses. Ela se sentia muito orgulhosa de estar colaborando com o livro. Nossa, você deve ter ficado bem Aí eu fico, bem mas, sensibilizado por conta disso, né? Aí tu vê, na história da Suzane eu não me lembro de nenhum baque emocional que eu tive, mas aí teve isso no da Elise. E no da Flor de Lis, o negócio do padre. Porque eu tinha um envolvimento direto com o passado desse padre. Mas você tinha aprendido naqueles ensinamentos de não entrar em choque. Por isso acho que você foi criando essa E às vezes barreira. a gente tem uns pensamentos cruéis, assim, sabe? Tipo, eu ficava pensando, se esse padre se matou por conta dessa revista, agora que eu vejo o que ele fazia, às vezes eu penso, olha, é um a menos. Porque um predador sexual, ele já tinha sido preso, condenado, já tinha saído da cadeia sabe, o cara fazia de novo. Eu sou contra a pena de morte, quero deixar isso bem claro aqui. Mas aí quando eu vi, lembrando que eu ainda fiquei mal, porque esse padre se matou, quando agora eu fui pesquisar a história dele, eu digo, olha, -1. Mas nesse caso não tem cura, né? Então a reintegração na sociedade é um perigo. A segunda pergunta